Agora vamos trazer a nossa analista, Luísa Martins, que traz uma apuração sobre as ações de perda de patente de militares condenados pelo plano de golpe, incluindo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo você apurou, não vai haver só um relator no Superior Tribunal Militar, né? O que você apurou sobre isso? E só para que as pessoas entendam, perda de patente é tipo ser demitido, é isso? Débora, boa tarde agora com calma para você, para todos que estão conosco no 360, sempre um prazer estar aqui. Débora, a perda de postos e patentes é uma consequência possível da condenação de um militar quando ele recebe uma pena superior a 2 anos de prisão. Essa pena superior a 2 anos de prisão, ela, em geral, motiva uma representação por parte do Ministério Público Militar, num termo, né, que se chama representação de indignidade para o oficialato. Ou seja, a Justiça Militar avalia se aqueles crimes que foram atribuídos, né, pelo Judiciário, no caso pelo Supremo Tribunal Federal, na ação penal sobre a trama golpista, ela macula de alguma maneira a conduta daquele militar a ponto de tirá-lo das forças, né? Então, esse foi um ofício que foi enviado para o Superior Tribunal Militar logo que as sentenças transitaram em julgado, isso em relação ao núcleo 1, mas todos os outros que envolverem militares também vão seguir esse mesmo rito. O Procurador-Geral Militar, né, o representante do Ministério Público Militar, já deu sinalizações de que vai sim entrar com representação contra todos os militares que foram condenados a penas superiores a 2 anos, logo no início dos trabalhos do Judiciário no ano que vem. Então, mais ou menos ali no início do mês de fevereiro. E aí, o que a gente pode apurar sobre o rito que vai ser adotado no Superior Tribunal Militar para fazer esse julgamento sobre a possível perda das patentes desses militares condenados. Diferentemente do que aconteceu no STF, em que todos os casos criminais ali em relação à tentativa de golpe ficaram com um único relator, no caso o ministro Alexandre de Moraes, no STM vai haver o que se chama de distribuição livre, ou seja, vai haver um sorteio numa plataforma eletrônica em que cada caso envolvendo um militar vai ser distribuído livremente a um ministro relator. Pode até coincidir de 2 ficarem com o mesmo relator, mas não vai haver um único que vai ser prevento, né, como se diz no jargão jurídico, para analisar todos esses casos. Isso é interessante porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu entendimento e isso pode acabar gerando uma falta de unidade em relação a cada um, né, o destino de cada um desses militares. De qualquer maneira, existe um cenário ali no STM de, pelo menos em relação ao núcleo 1 da trama golpista, concluir esses julgamentos sobre a perda de postos e patentes antes da eleição do ano que vem ou, no pior cenário, até o fim de 2026, com chance aí de alguns generais, pelo tempo de serviço prestado às Forças Armadas, terem ali as suas patentes preservadas. A gente vai apurar mais bastidor em relação a isso também, vamos trazer aqui ao longo da programação da CNN e estaremos de olho também nesses desdobramentos da condenação no âmbito da Justiça Militar. Deixa eu só tirar uma dúvida, não sei se você tem essa informação, Lu, e se não tiver... Se não tiver, eu procuro e trago você traz depois. Logo mais. Por exemplo, se o militar ele já tiver... como é que fala quando aposenta? Não é aposenta que fala? Reserva. Na reserva. Se o militar já estiver na reserva, ele, mesmo assim, ele perde alguma coisa? Mesmo assim. Entendi. Tanto que... Não precisa ser da ativa. Não, tanto que os generais da reserva, como eu falei, dei um spoiler, né, Débora? Mas esses generais da reserva, pelo tempo que prestaram de serviço às forças, eles têm mais chance, segundo fontes ali do STM, têm mais chance de preservar as patentes, justamente porque, no caso de Augusto Heleno, por exemplo, e Paulo Sérgio Nogueira, além do tempo de mais de 30, 40 anos de serviço, a participação deles na trama golpista foi considerada de menor importância em relação, por exemplo, à atuação do general da reserva Walter Braga Neto. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora desse julgamento.